Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio Imagem é Tudo. Eu sou Gisele Albuquerque e já vou pedir para vocês seguir nossas redes sociais. Imagem é Tudo, consultoria. Estamos no Spotify e no YouTube. Deixa lá seu comentário, sua curtida e fala o que você quer ver por aqui. Eu sou Kátia Nasser, quero começar agradecendo as nossas parceiras, quem arrumou o nosso cabelo, né, que fez essa produção, Maura Delgado, a nossa maquiagem, Rebeca Andrade, quem está nos vestindo é a Afterbee, quem está nos calçando é a Mísima, e esses acessórios são da Maria Sá. E estamos ansiosos com a presença dessa convidada ilustre, muito feliz de tê-la aqui, médica ginecologista especialista em reprodução humana, mãe do João Lucas, esperando a Maria Eduarda, e também a mãe canina do Zatá e da Nutella. E estamos muito felizes de te receber, doutora Thaís Cambiaghi. Obrigada, o prazer é todo meu. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Bom, vou começar perguntando, doutora Thaís, a medicina tem várias especialidades. Por que escolher essa sua especialidade de reprodução humana? Assim, eu tenho uma questão suspeita que é familiar. Então, o meu pai já trabalha com isso. Mas, na verdade, eu tentei fugir disso no começo, né? Então, antes de fazer medicina, eu fui fazer administração de empresas. Então, eu fiz 2 anos de administração de empresas, até que eu falei, não dá. Mas também não dá para eu fazer uma coisa específica. Então, eu saí da faculdade de administração já falando, eu vou fazer medicina, eu vou fazer ginecologia e eu vou fazer reprodução humana. Não tinha outra coisa para mim. Agora, é claro que o maior influenciador de eu escolher essa especialidade foi o meu pai, porque eu acompanho ele desde então, né? Então, eu via ele desde quando ele ainda não fazia tanta reprodução humana, olha que ele já faz há muito tempo, mas da parte da saúde da mulher, da parte da obstetrícia, e vi ele ajudando milhares de mulheres a engravidar. Então, assim, eu via também a parte ruim, que é quando dava um resultado negativo, mas a parte boa é muito gratificante. Imagino. Então, eu acho que o que mais me incentivou a isso é ver essa parte gratificante e querer fazer parte disso também. Então, eu já fui com tudo isso, com essa história montada na minha cabeça, e nada ia fazer eu mudar de ideia. Aproveitando, Realizar sonhos, né, doutora? Sim, exatamente. Aproveitando para falar de reprodução humana, que eu passei por isso, né? Então, sempre é um prazer para mim falar sobre esse processo. Como que é uma reprodução humana? Explica para quem não sabe, para quem nunca precisou, não teve uma amiga, alguém na família, o que é uma reprodução humana, né? Na verdade, assim, né? O resumo disso é a gente poder ajudar casais a engravidarem. Sejam eles casais heterossexuais ou homossexuais, ou então, não precisa nem ser um casal. Pode ser um projeto de mãe solo, pai solo. Mas o resumo disso é poder ajudar esse casal. Só que aí a gente entra em várias frentes, né? Que acho que se eu falar tudo aqui com detalhe, a gente vai ocupar muito, muito tempo. Mas a gente tem desde casais com idade mais avançada, em que a grande questão é a idade avançada da mulher, então a perda da reserva ovariana dela, ou da qualidade dos óvulos, que acabam tendo que recorrer ao processo de reprodução assistida. Tem também não só o fator feminino, a gente não pode deixar de lado o fator masculino, porque muita gente acaba que fica mulher, mas existe o fator do masculino em diversos casos, então desde que tenha alguma questão, alguma doença associada, ou então simplesmente o homem que fez uma vasectomia e agora precisa da ajuda da reprodução assistida também. Mas a gente também tem os casais homoafetivos, né? Tanto da parte masculina como da parte feminina, em que também usam do processo da reprodução assistida. E junto a isso, aí tem outras questões de quando a gente pensa em casal homoafetivo feminino, tem que ir atrás do sêmen, da mesma parte do masculino, e atrás do óvulo, que é uma grande questão por aqui. E também tem os casais mais jovens e que, por algum motivo, não conseguiram engravidar. E aí a gente tem diversos diagnósticos. Então, todos esses se resumem a uma coisa, a gente ajudar esse casal a engravidar. E aí, o que funciona, como funciona? A gente também tem outros tipos de tratamento que não só a fertilização in vitro que as pessoas acabam vinculando nisso. É claro que é onde a gente tem maior chance de sucesso, mas a gente também, antes de decidir um tratamento, a gente conversa com o casal e vê qual tratamento vai se adequar melhor a ele. Que às vezes a gente pode chamar do que a gente chama, que é o namoro programado, ou então uma inseminação intrauterina, que são tratamentos com uma complexidade mais baixa,
Mas acho que a maioria tem mais interesse em saber, né, da questão da fertilização in vitro. E aí é um processo árduo, principalmente para a parte feminina, você sabe muito bem disso, porque o homem lá, na verdade, está lá para acompanhar a mulher. Mas quem passa por todo o processo... E mesmo que o problema venha dele, né? Exatamente, porque mesmo que o problema venha do homem, ele não tem que fazer tantos exames como a mulher. A carga hormonal então, que a gente recebe. Para começar, mas antes até da carga hormonal, a parte de exames de investigação da infertilidade, o que o homem basicamente tem que fazer? Claro que tem que fazer exame de sangue, mas tem que fazer um espermograma. E o espermograma, tá bom, ele vai ter que ejacular no laboratório e tem que avaliar o sêmen dele. Ponto. Não tem muito a mais se fazer em relação a isso. Claro que tem os exames de sangue ou um ultrassom se precisar. Agora, você pega da mulher... Ela tem que fazer exame de sangue, ela tem que fazer um exame que é super desconfortável, que é a esterossalpingografia, que é doloroso. Tem que fazer a ressonância magnética, tem exame que tem que fazer a depender da fase do ciclo menstrual. Ela é revirada por inteiro. Já tem uma desestrutura emocional envolvida, né? E dependendo do tempo que foi feito, né? Eu posso falar de experiência, tem que refazer tudo de novo. Exatamente. E essa carga emocional, na verdade, eu acho que vem desde o momento que o casal está tentando. Porque quando o casal pega e fala, optou por engravidar, o primeiro resultado negativo de uma gestação que você está tentando de forma espontânea, pesa para a mulher, não pesa tanto para o homem. Sem dúvida. Então, assim, a partir do momento que você vira uma tentante, já tem uma carga em você. Tem uma pesquisa que a gente sempre faz esse tipo de coisa quando vai receber os convidados aqui, da Rede Latino-Americana de Reprodução, que o Brasil lidera o ranking de inseminação, fertilização, transferência de embriões. É isso mesmo. A gente faz bastante. A gente faz bastante. A gente faz bastante. Eu tinha a sensação, porque eu nunca tinha feito essa pesquisa, que era na Itália. Eu não sei por que eu tinha essa sensação, que lá é onde dizem também que tem o maior número de conversões positivas pela reprodução. Uma outra coisa que a gente queria comentar, que eu passei por isso, mas é bom, qual a chance qual o percentual quando a gente passa por vamos falar da fertilização, porque a inseminação é um processo um pouco mais simples, né? Sim. A gente sai de tanto para quanto, porque as pessoas acham que vai ter milagre, né? Ai, não, eu vou engravidar, vou fazer fertilização. A verdade, assim, acho que quando o casal já passa na consulta com um especialista da reprodução, ele já se sente um pouco mais grávido. Já acha que já alimenta, assim, pronto, agora vai. E não é bem assim. Na verdade, as chances, claro, que vão aumentar de acordo com o tratamento que faz. A fertilização, ela traz uma chance maior do que os de baixa complexidade, mas essa chance está muito vinculada à idade da mulher. Sim. Então, quando a gente pensa e mesmo assim, em mulheres muito jovens, se a gente fala, não, essa mulher tem 30 anos, vai ter 100%, não existe 100%, não existe 90%, não existe nada disso. Então, quando a gente pensa em uma mulher jovem, com menos de 35 anos, menos de 34 anos, essa chance de sucesso vai de 60% a 65% num tratamento de reprodução assistida. E ela vai decaindo de acordo com a idade dela. Então, uma mulher com seus 45 anos, ela vai ter chance menor do que 5%. Tem lugares que falam mais, assim, nunca vai passar de 10%, mas é menos do que isso. Agora, para você ver como a idade é muito relevante, quando a gente pega uma mulher que está com uma idade avançada e vai usar óvulos doados, a chance dessa mulher engravidar com óvulos doados, porque esses óvulos doados vêm de uma doadora mais normalmente jovem, abaixo de 35 anos, é equivalente à chance da idade dessa doadora. Então, você vê uma mulher que, se eu for usar os óvulos dela aos 45 anos, vai ter, sei lá, 5% de chance. E ela vai usar os óvulos de uma doadora, essa chance vai a 60% a 65%. E é por isso que cada vez mais o tratamento vindo da ovorrecepção, né, que são usados os óvulos doados, é cada vez mais procurado. Mais procurado. E falando disso, né, vamos falar um pouquinho de congelamento, porque aí é por isso que as mulheres estão usando mais óvulos. Em relação à mulher atual, que se preocupa com a carreira, né? Não, vou estudar fora, eu quero primeiro me formar, eu quero primeiro comprar meu apartamento. O que a doutora daria de dica para essa mulher que quer ser mãe? Falou para todas congelarem. Eu acho que toda mulher, se pudesse, deveria congelar. E aí a partir de quando? Porque assim, eu sempre tive o sonho de ser mãe, desde jovem. Eu falo que eu tinha o sonho de ser mãe e não tinha o sonho de casar.
né? Porque tinha mulheres, eu tenho 45 anos, da minha idade, que tinha aquela coisa do casar, do vestido de noiva, eu não tinha isso. Mas eu tinha de ser mãe, sempre me vi mãe. E nunca pensei que teria dificuldade, porque eu engravidei, perdi, depois todo aquele processo. Mas a partir de quando que a gente pode congelar? Quando que seria? Se a mulher já tem vontade de ser mãe jovem, já congela jovem, ou espera fazer 30 anos? Não, é claro que assim... esclarecer um pouco a nossa audiência. Eu falo que todo mundo deveria congelar óvulos, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho que pensar, individualizar cada caso. Porque, por exemplo, uma mulher que vem para mim com seus 28, 30 anos, mas pretende engravidar no próximo ano, eu também não vou falar que ela teria indicação de congelamento de óvulos, até porque também é um alto investimento. Custoso. Financeiro, e aí também pensa que é a mesma coisa que fazer uma FIV pela metade do caminho. Então, tem a parte hormonal, o desgaste hormonal, até o desgaste geográfico, porque tem que ir e vir na clínica muitas vezes. Mas, então, essas mulheres jovens que pretendem engravidar logo, e também pensando num planejamento reprodutivo, quantos filhos querem ter em quanto tempo, talvez não tenham essa indicação. Mas chega uma paciente para mim com seus 30 anos, mas não tem um parceiro, não tem muitos planos de gestar, mas sabe que quer gestar. Então, essa paciente que principalmente, na verdade, assim, não só essa, mas como todas as que pretendem postergar a sua gestação, tem uma indicação de congelamento de óvulos. Porque a realidade da mulher atual é essa, postergar a gestação. Seja por motivos profissionais, seja por motivos pessoais, seja porque não tem um parceiro, ou então tem um parceiro, mas eles querem viajar e curtir a vida doidado e depois pensar em filho. Então, todo esse casal ou essa mulher que pretende postergar a gestação já tem uma indicação de congelamento de óvulos para ter essa tranquilidade. E eu sempre falo, não é uma garantia, mas é uma otimização da chance que vai ter de engravidar lá na frente. Eu falo com todo mundo, né, Cássia? Pois é. Eu tenho uma filha que faz medicina, né? Ela tem 25 anos. E ela ainda tem aí uns 2 anos de faculdade. E depois, obviamente, vai querer investir na carreira, né? Ela, pelo menos em princípio, não tem esses planos de ser mãe. E aí a Gisele levanta a bandeira, né? E aí a Gisele, não, Vivi, você tem que congelar seus óvulos. É importante. Porque você não sabe, né, quando você vai poder realizar isso, e aí pelo menos já fica garantido. Mas é verdade, é uma realidade. E que agora, não sei quantos anos tem sua filha? 25. 25 anos. Você não sabe o que você quer, você não sabe nem se você quer ser mãe ou não. Essa semana eu atendi uma paciente de 26 anos, que ela já usava o método anticoncepcional dela, ela queria trocar, mas ela já pensava em fazer laqueadura, porque ela não quer ter filhos de jeito nenhum. Eu falei, você tem 26 anos. É muito precoce. Você não sabe o que você quer, o que você não quer. Olha que eu nem toquei na tecla de congelamento de óvulos, porque realmente nem achava que teria indicação naquele momento. Mas fazer uma laqueadura, muito menos. Então, assim, você não sabe o que você quer da sua vida com 26 anos. Você não sabe nem o que vai acontecer. Hoje você pode não querer ter filhos, mas você vai... Daqui 10 anos pode ser que você resolva. Olha quanto tempo você tem. E voltando um pouquinho, é só uma curiosidade. Falando dos pais, né? A mulher sempre se envolve mais. Existe ainda o preconceito dos homens que... vai injetar alguma coisa na minha esposa que não seja meu? Existe isso ainda? Dificilmente eu vejo isso. Assim, acho que em consulta eu nunca tive que parar para explicar para o marido o que aquilo significava. Acho que ele já vem muito informado. Hoje bem resolvido, né? Já vem bem resolvido. É muito grande. A única coisa que tem dificuldade é quando já tem uma indicação direta de fertilização e eles não estavam esperando por isso. Mas depois, eu sempre falei em consulta, vai, conversa com alguém, com certeza tem alguém do seu meio que já fez. E aí todos voltam mais tranquilos. Eu recebi, na verdade, o contrário, né? Algumas pessoas falando, mas será que esse negócio é verdadeiro? Porque existe um preconceito de algumas pessoas ainda, né? Você confia o que vão colocar em você? Eu falei, realmente assim, porque a gente escuta muita coisa, né? Então, a gente tem que confiar nos profissionais que a gente procura, tentar ao máximo ir para um profissional que a gente confia, que acolhe, né? Que esse acolhimento é muito importante para quem está nesse processo. Mas, eu cheguei a ouvir que só quem tem filho verdadeiro, vocês, por exemplo, que geraram sem ter o processo da reprodução. Porque
eu não fui mãe. Filho Nossa, verdadeiro é Então, aí ótimo. você Ai, meu escuta Deus. umas coisas assim absurdas que Aí é eu um falo, ainda pensamento no que fala que tempo é de retrógrado. hoje. Exato. É retrógrado. Ainda Essa no pessoa tempo de precisa hoje. parar para entender o que está acontecendo no mundo, ficar um tempo trancado e vendo jornal, lendo jornal e vendo que é a realidade que vive. É verdade. Agora, quanto aos casais homoafetivos, porque assim, nós não podemos legalmente ter barriga de aluguel aqui no Brasil, né? Como funciona no caso dos homens, doutora? Então, em relação ao casal homoafetivo masculino, o que a gente vai pensar? Então, eles vão precisar de sêmen, então pode ser de um, pode ser do outro. Até tem vezes que os dois querem entrar juntos nessa jogada. Eles vão precisar de óvulos e vão precisar de alguém que gere essa criança. Então, quando a gente pensa na legislação não é nem barriga solidária, útero de substituição. Me fugiu agora, mas é útero de substituição que a gente fala. Existe um trâmite legal em relação a isso, então eles podem escolher alguém para gerar essa criança num parentesco de até 4º grau. Se esse parentesco, se essa pessoa não existir, não é que eles não podem escolher a amiga ou outra conhecida, mas aí passa por um processo do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, desde parte psicológica, ver se tem um acompanhante essa pessoa tem um parceiro que concorda com isso, mas existe uma legislação para ver se essa pessoa que eles escolheram para gerar essa criança está de acordo com o que se é pré-determinado. Quando obedece essa questão de parentesco até 4º grau, também vai se passar por esse acompanhamento psicológico e um monte de questão burocrática envolvida, mas é mais fácil porque pelo menos não precisa de uma avaliação tão profunda como a de alguém que não pertence a esse grau de parentesco. Entendi. Bacana. Como você, como médica, mãe, vai ser mãe novamente, consegue lidar com essas frustrações, porque passei por isso também, e o paciente, porque a gente se envolve, a gente chega, a gente renova nossas esperanças, né? Acho que todo um processo novo, eu passei por 5 médicos, a gente renova aquela esperança de, né, agora vai dar certo e tal. Não deu certo. O que se orienta para essa, ou deixa ela quietinha? Eu imagino que seja uma frustração Como muito que grande, né, como doutora? que administra essa frustração junto à sua paciente? E a gente também se frustra, né? Na Sem verdade, dúvida. quando eu comecei no meu comecinho de reprodução humana, de fazer os tratamentos, quando dava um resultado negativo, eu ficava muito arrasada. Até me culpava, mesmo sabendo que não era minha culpa. Mas conforme a experiência vai passando, você também vai até vendo outras formas de lidar e de falar com a paciente. Acho que a única coisa que a gente já não pode sair falando na próxima vai dar certo. Até porque acho que nunca dá para falar muito que vai dar certo, né? A gente mostra o nosso empenho para isso. Mas eu acho que cada vez mais, pelo menos eu com as minhas pacientes, eu construo um relacionamento com elas, né? Então, até na hora eu torço muito, então eu fico ansiosa, fico até atualizando o resultado para ver se saiu o resultado de beta-HCG. Quando não é negativo, eu acho que eu já conversei tanto com elas antes disso, que poderia dar o negativo, e que se não desse, e que se desse o negativo, a gente ia já partir para outras alternativas, que também elas ficam um pouco em paz. Claro, ficam chateadas, ficam decepcionadas, mas não tem nem muito o que eu possa falar depois desse resultado, porque eu já disse tudo antes. Até para ela poder se preparar. Então, eu falo, bom, agora calma, vai, respira, vai no seu tempo. Acho que ela também é um luto. Não deixa de ser um luto quando você tem um resultado negativo. Da mesma forma que a paciente que está tentando e menstrua todo mês é um luto, porque ela queria não estar menstruada e ela menstruou. Então, respeita o seu luto e na hora que for confortável para você volta, a gente tenta, faz uma coisa diferente ou não, se a gente já tiver feito de tudo, repete. A gente tenta ver se tem alguma causa para ver se negativo, alguma coisa para investigar mais. Se não tiver, vamos para a próxima, mas na hora que ela quiser. Estiver pronta, né? Isso mexe muito com o psicológico da gente, né? E todo esse processo, a frustração, e a gente diz depois que não quer mais, não sei se todas passam por isso. O que eu posso dar de dica, assim, primeiro procurar acolhimento, que eu tenho certeza que você dá para suas pacientes, porque faz a diferença. Os processos técnicos, que eu não entendo, eu entendo só do que eu vivia como paciente, são muito parecidos, né? Mas o acolhimento de quem te recebe faz toda a diferença. E acompanhamento psicológico, que eu acho que é muito importante para se você realmente quer segurar aquela barra,
Porque é bem complicado. Como a Sim, gente nossa. falou, a gente também gasta financeiramente, além de todo o gasto emocional, né? Que é Todo- muito que é grande. muito Eu falo grande. desde o É. começo. Agora, tem uma demanda mais corriqueira, assim, de não engravidar? Algum problema detectado pela essa mulher não engravidar e aí ter que passar por uma fertilização? Acho que a questão maior é a idade, A né? idade, né? É isso, são as mulheres que optaram por engravidar mais tarde e que há 10 anos, ou até um pouco menos, não se batia tanto na tecla de congelamento de óvulos. Essa questão de congelamento, de preservação de fertilidade veio de poucos anos para cá. Mas há 10 anos, uma mulher que hoje tem 44, 45 anos, há 10 anos não se falava nisso em consulta. Verdade. Então, eu já recebi paciente também que falava, poxa, se talvez eu tivesse sido orientada há 10 anos, eu teria congelado meus óvulos. Ou não, ela também não sabe, mas a gente sempre pensa no e se. É verdade. Então, eu recebo muita paciente com idade a partir dos 40 anos, que até pode ter um outro diagnóstico associado, mas a questão da idade materna é bem relevante. É porque nós nos consideramos jovens ainda, né? Eu falo por mim novamente. Sim. E a gente esquece que, a gente pode estar bem fisicamente, de cabeça, trabalhando, super ativa, mas o corpo está envelhecendo, né? E os nossos Os ovários, ovos, principalmente. Os seus ovários não aparentam a sua aparência. Eles começam a envelhecer assim que a gente nasce, né? Exatamente. É bem complexo. É bem complexo. Bom, as duas foram mães recentemente, né? A doutora está grávida. E qual é a relação com se olhar, como o vestir? Você se identifica, Gi, com o seu guarda-roupa? Como é que você se relaciona? Quer responder primeiro ou quer que eu fale? Pode falar. Hoje, eu tô numa relação meio conturbada com o meu vestir, né? As pessoas não percebem, agora eu estou falando isso para todos, porque eu trabalho com isso. Então, é uma forma que eu consigo mascarar essa coisa de não estar feliz, não estou com nitidamente, conexão. não dá para perceber mesmo. Tá aqui, maravilhosa, linda, chique. Essa conexão com o meu guarda-roupa, ela já não existe igual existia. Mas não é por um curto, por um decote, por algo que me deixa desconfortável de ter que andar atrás da minha filha. É porque, às vezes, é um longo. Eu olho para aquela peça e falo, poxa, que peça incrível, mas ela não me representa mais. Parece que eu mudei. E óbvio que eu mudei, porque eu trabalho com isso e a gente sabe que a gente respeita a nossa essência de estilo, mas o quanto que a gente transita ao longo da nossa vida. Essas mudanças acontecem naturalmente. Eu venho vivendo, assim, poucos meses atrás, esse conflito do meu vestir, sabe? E não venho me reconhecendo, não venho me conectando. Então, para mim é isso. Agora, para ti, de repente, pode ser um pouco diferente, que você mal foi mãe, já tá grávida de novo, mas ou não, também não... Como é que é? Pra mim, assim, eu não sei se é uma questão de eu não me encontrar ainda ou não me identificar com alguma roupa. Pra mim, tem muito essa questão da parte física, da parte estética. Então, é claro, você fala, não, Thais, você é magra. Sim, eu sou magra. Eu engordei pouco na minha primeira gravidez e perdi logo, fiquei magra. Só que meu corpo mudou. Então, eu também nunca fui uma pessoa de usar coisas muito curtas, mas eu usava, às vezes, uma saia mais curta, um shorts. Hoje eu já não me consigo ver usando isso. Às vezes eu não sei porque eu falo, eu sou mãe. Às vezes eu falo, mamãe vai usar essa saia? Mas eu sei que é ridículo, assim, é um absurdo eu falar isso. Mas eu olho e falo, não, minha perna não dá mais pra usar isso. Sem contar por essa questão de... Bom, você sabe, ser mãe de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, é impossível você usar uma saia curta, porque senão o mundo vai te ver por inteira, né? Mas, é verdade. Mas eu acho que eu não sei se eu não me identifiquei ou talvez seja isso. Eu não tenho ainda me encontrado em como eu quero me vestir agora. Também não sou aquela pessoa que quer se vestir séria, nem nada, mas eu acho que antes eu sabia aonde procurar. Então, antes eu sabia em qual loja eu gostava de ir e o estilo de roupa que eu queria. Agora, eu ainda não me encontrei no estilo de roupa que eu quero. E agora, ainda mais grávida, eu tô à caça de roupas que sirvam em mim. Para mim, a roupa que eu quero é a roupa que me sirva só. É muito comum mesmo. E aquela historinha de que a mulher já nasce com instinto materno, isso é verdade? No mundo atual?
Eu acho que a gente, não sei se a gente nasce num instinto materno, eu não sei, mas eu sei que, ou quando falam, nasceu o seu instinto materno, vem à tona. Pra mim, assim, eu tive uma maternidade no começo até que foi tranquila, mas é como se a gente começasse a nossa guerra. Então, agora eu preciso, não tem pra onde correr. Não tem muito pra... Tudo bem, por mais que você tenha uma rede de apoio, mas chega algumas horas que não sei se é um instinto materno ou se é uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Tá, eu preciso fazer alguma coisa, essa criança tá chorando, então o que eu posso fazer? Ou é fralda, ou é cólica, ou tá com frio, ou tá com calor, e aí a gente vai testando de tudo até que a gente acerta. Exato. E aí, pronto, aí você vai começando a identificar o choro. Né? Mas não dá pra falar, nossa... Toda mulher nasce com Toda mulher... Não, você vai se descobrindo, você vai construindo um relacionamento. Eu acho que é muito isso. E para mim foi... Nasceu a Giovana, nasceu a mãe. Que é isso, a gente se descobre, os perrengues que a gente precisa passar, a gente vai e resolve, né? Sim, resolve. Eu não sei você, mas eu realmente fui aquela pessoa que, tá bom, nasceu agora... Eu realmente acho que nasceu uma mãe, mas nasceu uma Thaís que, assim... Parou de se preocupar um pouco com os outros. Então, com o que os outros pensam. Então, agora eu quero o meu melhor e melhor pro meu filho. O que vão pensar, se eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado, pouco me importa. Eu sei o que é melhor pra gente. E ponto final. É isso. É sobre fazer com amor também, que eu acho que é aí que a gente resolve mesmo. Bati, volta? Vamos? A gente vai te falar uma palavra. Ai, meu Deus do e céu. você fala o que vem na sua mente. Ai, tá bom. Vida. Filhos. Maternidade. Dedicação. Autoestima. Complexo, viu? Ixi. Nossa, não me veio nada na minha mente. Não tem Mas, problema, pode pensar. mas porque eu acho que, na verdade, é algo que precisa ser muito bem trabalhado. Pelo menos pra mim. É isso que eu A penso. gente precisa, né? Da autoestima. Eu acho que Tem que gente que trabalhar. tem uma autoestima que eu até invejo. Mas também. quando você fala pra mim, eu falo, eu não tenho. E até a minha mãe brinca, porque eu acho que é uma coisa das 3 irmãs, né? As 3 irmãs, assim, precisam trabalhar um pouco na autoestima. Então, quando você fala isso, eu fiquei, calma. Preciso trabalhar nisso. Não tem nada que me vem em mente. Família. Aconchego. Carreira. Muita dedicação. Eu queria te perguntar uma coisa processo de gestação que você está agora e eu passei sobre o libido na gestação. Como lidar com esses altos e baixos hormonais? Porque a gente conversa com muitas mulheres e tem umas que falam assim, nossa, eu tenho muita vontade de sexo, eu penso nisso, e outras zero. Não tem uma regra. Não né? tem uma regra, não tem mesmo. Mas como que a gente lida com isso? Tanto com os altos e como com os baixos, porque eu acho que pior os baixos, né? Se a gente tiver com alto, tá bom. Nossa, se a gente tiver com alto, tá Tá maravilhoso, maravilhoso. né? Nossa. A pele brilhando. É claro que eu acho que essa questão da libido, eu acho que, na verdade, dá pra dividir em duas coisas. Duas questões da libido. Tanto quando você tá grávida e depois no puerpério. Porque são coisas completamente... Tudo bem, tudo libido, mas são fases muito diferentes em que você está vivendo. A libido na gestação, eu vejo que oscila muito realmente entre as mulheres. Tem uma tendência a ter uma maior libido aí no segundo trimestre da gestação. Acho que o primeiro é uma questão psicológica, se você tem medo de que alguma coisa aconteça. No segundo é um trimestre em que é mais relaxado, já passou pelo primeiro, ainda não está na fase mais desconfortável do terceiro. Então, acaba que as mulheres podem ter essa libido ou não. Agora, como lidar? Olha, eu acho que você não tem... Sinceramente, é uma opinião pessoal, talvez alguém me julgue, tá? Eu acho que você tem que pensar tanto numa questão de a sua vontade, como na vontade do casal, no relacionamento do casal. Então, às vezes, assim, você não tá com vontade, mas talvez vá reaproximar o casal. Então, falar, eu não tô com libido, eu não tô com vontade agora, mas eu acho que isso seria bom pro nosso momento de agora. E realmente eu vejo muito isso. A gente sabe, querendo ou não, sexo aproxima o casal. Muito, E eu falo muito isso, tenho até os amigos do meu marido, agora a gente fala um pouco disso, mas eu batia muito nessa tecla que é importante, com vontade ou sem vontade, tem que fazer, porque é muito bom pro casal.
Pratica que a vontade vem. Exatamente, mas quanto mais você pratica, mais você quer fazer, porque eu acho que aproxima muito o casal. Vamos exercitar. Então eu acho isso, assim, você não tá com vontade, mas por que você não tá com vontade? Será que não vale a pena fazer um esforço? Claro, não quero que ninguém fale, nossa, ela tá falando que ela tem que ser submissa ao marido, às vontades do marido, mas é que eu vejo por um outro lado, dessa questão de fazer bem ao casal. Então pode não ter libido, mas a libido pode vir de acordo com o que vocês estão fazendo. Então, e depois você vê que é mais gostoso do que você imagina e você quer fazer outras vezes. É verdade. Antes de fazer a nossa perguntinha final, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem assim, para as mulheres que estão nos assistindo. Eu sempre que posso falo, quem quer ser mãe, realize o sonho, vai atrás, corre atrás, porque para Deus nada é impossível. Uma frase, um incentivo para que ela não desista, o que ela pode fazer. Às vezes ela está lá sem saber se realmente ela quer isso, porque eu já passei por essa fase, né? O que eu faço, onde eu vou, não quero mais. Não é esse casamento que eu quero, porque a gente associa muitas coisas, né? Será que é nesse casamento? Porque a gente começa a achar desculpa e resposta para um problema que você não tem a solução. No meu caso, eu não tinha solução desde quando eu perdi. Eu tinha 35 anos, que eu engravidei naturalmente. Depois, nunca ninguém achou nada. E depois, óbvio, eu fiquei com a idade, com baixa reserva e aquela coisa toda. Então, você como médica, como mãe, o que você pode falar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Acho que para as que não estão tentando e pretendem um dia tentar, se planejem. Essa é a maior mensagem para esse nicho. E para as que estão tentando, busquem toda a ajuda que possam, toda a informação que possam, todo o acolhimento que a gente já falou aqui, mas não deixa não posterga isso. Já notou alguma coisa, já acho que está com uma demora, vai buscar informação. Na pior das hipóteses, ou na melhor, também não sei, o seu médico vai falar que você vai achar que ainda dá para continuar tentando mais um pouco, dá para investigar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, ou já vai te encaminhar para o tratamento necessário. Mas vai em busca de informação, para depois não ter nenhum arrependimento. Exatamente. Você faz a nossa perguntinha final? Eu faço. Qual é a sua relação com a imagem pessoal? A sua relação. Minha relação com a imagem. Vamos lá. Eu acho que essa relação já foi mudando conforme os últimos tempos da minha vida. Eu estava até comentando com uma outra pessoa recentemente que no começo da minha maternidade eu fui uma pessoa que usou maternidade como desculpa para ter qualquer tipo de imagem. Então, eu tenho bebê recém-nascido, tô descabelada, qual que é o problema? Eu não escovei meus dentes, não lavei meu cabelo, eu sou recém-mãe, tá tudo bem. Mas depois, aí eu voltei a mim mesma, e aí respondendo a minha relação com a imagem hoje, eu acho que ela é o seu cartão de visita para muita coisa. Então, desde a sua parte profissional, então, quem não gosta de estar, né, ser recebida pelo seu médico, que tá lá, tá bem vestido, isso não significa que ele vai ser um bom ou mau profissional. Sem dúvida. Mas não deixa de ser, assim, eu pensar que o meu médico se preocupou em se arrumar para mim. Sim. Então, a primeira comunicação, né, que é a não verbal. Exatamente. Então, é um cartão de visita tanto da parte profissional, como também da parte social. Quando você vai bem vestida, isso não significa que você tem que estar com roupas caras ou com joias. É estar elegante. Isso. E elegante da forma que você quiser. Eu acho que é uma questão de preocupação com as pessoas ao seu redor. Então, a minha relação com a imagem é essa. Eu me preocupo em estar bem para as pessoas que eu vou receber, tanto da parte profissional como da parte social também. Maravilhoso. Tá linda, grávida. Né? Tá plena. Tá plena. Eu vejo sempre as grávidas plenas, assim como as noivas. Eu vejo. Doutora, muito obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer. Amei estar aqui, falar um pouquinho também do que eu vivi, né? Junto com a sua experiência de médica e a sua experiência de ser mãe. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Ótimo. Esse podcast aqui foi muito esperado pela Gisele, né? Porque ela sempre gosta muito de falar sobre esse assunto. Ela faz questão de orientar as pessoas. E continue levantando a bandeira. Porque eu estranho os propósitos pra gente. Tá lá a Giovana, né? Linda. Aquela gostosura.
E que é a realização do grande sonho dela. Então, eu acho que é muito importante esse assunto, né? Falar da maternidade, falar da fertilização, enfim. E estimular, né, essas mulheres. E também a minha filha, né, que tem... E Vivi sob o Patu. que tá com a carreira, né? O foco dela nesse momento é a carreira dela, mas que a gente não sabe se amanhã, né, ela vai ter esse sonho, essa vontade de ser mãe, né? E que é muito importante. A informação é sempre muito importante, né? Eu acho que a gente tem que saber. E muito poucas pessoas falam sobre esse assunto, né? A não ser quem teve essa dor, como a Gisele, né? E que está plena, feliz, realizada como mãe, né? Com a filhinha dela. Então, eu acho que isso precisa ser realmente falado. Sim, então, graças a Deus está cada vez mais falado. E os números mostram isso, né? Os números mostram isso. Então, foi um prazer. Nós sabemos, né? O quanto... tem um movimento, seu consultório, enfim, e você tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Foi bem especial essa conversa, eu gostei bastante. Bom. Deixa seu @ se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida, marcar alguma consulta, seguir seu Instagram para ouvir mais dicas. Então, segue lá, @doutora.thaiscambiag. Obrigada, doutora. Obrigada, viu? Gente, obrigada pela audiência. Siga nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Aguardamos vocês lá falando do que vocês querem ver por aqui. Até a próxima. Tchau. Agora conta pra gente como foi a sua experiência atendendo as celebridades. Foi um divisor de águas, né? Eu falo que as pessoas não imaginam o quanto foi difícil chegar. Hoje eu tenho, graças a Deus, muitas indicações entre elas, mas foi uma construção. É claro, eu tive a experiência de fazer o óculos da Cláudia Leite, eu sou fã da Cláudia Leite, né, há muitos anos, e eu sempre falava isso, um dia ainda vou fazer o óculos da Cláudia Leite. E hoje eu tenho essa honra de poder fazer os óculos para ela.